Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para mais um estudo da lição da Escola Sabatina. E eu tenho hoje aqui como convidada especial a minha esposa Irineide. Seja muito bem-vinda, Irineide. Muito obrigada. Para mim é um prazer a gente estar aqui discutir sobre essa lição que é tão importante para a nossa vida. Essa semana nós vamos estar falando sobre um assunto muito importante. O tema da semana é morrer como semente. E Jesus fala que se a semente, o grão cair na terra e não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, ele produz muito fruto. Nós vamos tratar disso daqui a pouquinho, após a oração da Irineide. Vamos orar? Querido Deus, querido Pai, te agradecemos, Senhor, porque nós temos a oportunidade de estudar a lição da Escola Sabatina, recapitularmos, entender a mensagem que aqui está escrita, da importância de nós morrermos como a semente para frutificar com o seu Santo Espírito, pregarmos o seu Evangelho, morrer para o eu, e que o Espírito Santo possa fazer essa renovação na nossa vida a cada dia. Amém. Fica conosco na recapitulação desta lição, é o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. A lição desta semana, ela fala sobre morrer como semente. Porque quando a semente morre, é então que ela nasce. Nós precisamos morrer para o eu. E morrer para o eu dá trabalho, não dá, Irineide? Dá muito trabalho. Nós temos que nos negar, não é? Deixar alguns privilégios que nós gostamos. E a Bíblia fala em Filipenses que nós temos que ter o mesmo sentimento que houve, que existiu em Cristo Jesus. Eu não sei se você quer dar uma espiada na Bíblia e ler para a gente essa passagem, ou eu posso ler aqui, você pode ver na minha. Filipenses capítulo 2, versículos 6 em diante. Ele diz para nós termos o mesmo sentimento que houve em Jesus. Vamos ver qual foi esse sentimento. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus os exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Uau! Como é que a gente pode ter o mesmo sentimento que existiu em Jesus nesse caso, não é? É a gente se esvaziar. Ter o mesmo sentimento de Cristo. Né? Ser servo, se esvaziar, o seu eu, não querer ser igual a Deus, né? Ele sendo Deus, não quis ser igual a Deus. Então, é esse esvaziar do meu próprio eu, isso é muito difícil, né? Porque sempre quando tem alguma coisa entre, por exemplo, pessoas que discutem, o que sobressai? É o eu. Sempre que há um conflito, eu tenho que escolher entre o eu ou a vontade de Deus, não é? Exatamente. Então, é esse esvaziar, me esvaziar, né? Deixar que Deus, né, que preencha, né, se esvaziando, Deus preenche esse lugar. Isso só pode acontecer através de um milagre, não é? Porque naturalmente nós somos egoístas, nós queremos que o eu viva, que o eu ganhe. É aquela história, eu não vou levar desaforo para casa, né? Eu quero ter a última palavra. E é por isso que Paulo diz em Romanos, capítulo 12, como nós vemos na lição de segunda-feira, ele fala, rogo-vos, irmãos, Romanos 12, 1, pelas misericórdias de Deus, que vocês apresentem o corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. E a gente não deve se conformar com o mundo, mas ser transformado. Que a gente pode ser transformado pela renovação da mente. É interessante que essa palavra, que a gente seja transformado, é a palavra metamorfose que está lá. Uhum. A gente é E é a mesma palavra quando fala que Jesus foi transfigurado no monte ali, ele foi metamorfosado. Uhum. Ele houve essa transformação. E Deus espera que a gente tenha essa transformação também na nossa mente. Você, como psicóloga, como é que a mente pode ser transformada? Como é que pode renovar a mente? Eu gosto muito mesmo dessa passagem, inclusive eu uso
nos sermões, nas palestras, né, da importância da gente renovar a nossa mente. Interessante que lá em Romanos 12:1 fala assim, ó, que não vivam conforme os padrões deste mundo, né? Conforme o mundo pensa. Conforme a forma do mundo. Conforme a forma que o mundo pensa. Mas a gente precisa ser transformado, renovar a nossa mente. Gente, isso é tão importante. Por quê? Porque a forma do mundo são as formas através das ideologias, através dos pensamentos, das filosofias, das vontades da carne, do desejo do eu, né? É o meu eu. Esse é o padrão que o mundo pensa. E né? é contrário a Deus. E é totalmente contrário. A partir do momento que eu renovo a minha mente, né, transformar-vos pela renovação da vossa mente, quando a gente esvazia, por isso que é importante a gente esvaziar o eu, renovar a mente de acordo com a vontade de Deus, de acordo com que está baseado na palavra de Deus. E aí eu vou estar deixando de lado essas ideologias, essas filosofias do mundo. Ideias pré-concebidas. Exatamente. Também que eu tenho. E aí por isso que a palavra de Deus fala assim, e aí nós estaremos sabendo qual que é a perfeita, agradável, né? E a boa vontade de Deus. Então, quando eu transformo a minha mente... Quer dizer, quando eu tenho ela transformada, né? E essa transformação não é por mim mesmo, né? É através de Deus, é o Espírito Santo que faz essa renovação. Mas é claro que eu preciso deixar que ele faça isso, né? Não é por mim mesmo, é Deus, é o Espírito Santo que faz isso na gente. É por isso que ele fala primeiro para a gente apresentar os corpos como um sacrifício vivo e santo a Deus. É aí que eu me entrego e permito, Senhor, haja em mim, me renova a mente, e pelo estudo da palavra, o Espírito Santo ele vai renovando a nossa mente. Isso é fantástico, não é? A lição ainda prossegue falando de como a gente deve morrer para poder nascer para Cristo. A lição de domingo, ela fala da submissão, como a gente acabou de falar. A lição de segunda, ela fala que nós temos que morrer para poder conhecer a Deus, que é esse versículo de Romanos capítulo 12, versículo 1. Na lição de terça-feira, ele fala sobre a disposição de ouvir a palavra de Deus. Eu achei interessante que ele fala que a gente tem que se tornar neutro para conseguir ouvir a voz de Deus. Se tornar neutro, porque quando a gente quer ouvir a voz de Deus, mas ainda com as nossas ideias, tendências e predisposições, a gente pensa que ouviu, mas a gente vai ter ouvido segundo a nossa própria vontade. E aí a gente vai querer achar que essa é a vontade de Deus. A lição fala de Samuel, que Samuel ainda não conhecia a Deus. É interessante isso. 1 Samuel capítulo 3, versículo 7 diz assim: Samuel ainda não conhecia o Senhor. Até que então ele disse: Senhor, conforme a instrução de Eli, não é? Veja, Eli instruiu ele, mas Eli mesmo não ouvia mais a voz de Deus. Se você ouvir a voz de novo, diga: fala que o teu servo ouve. Mas sabe o que eu acho mais interessante aqui? É que lá em 1 Samuel 3,7 diz que Samuel não conhecia a Deus. E lá em 2,12, se não me engano, 2,12 ou 2,24, diz que os filhos de Eli não conheciam a Deus. É tão interessante essa comparação. Os filhos de Eli não conheciam o Senhor, em 2,12. E depois em 3,7, Samuel não conhecia o Senhor, que os tradutores, na maioria das traduções, não colocam igual quando fala dos filhos de Eli. Eles colocam que eles desprezavam o Senhor, que eles aborreciam, que eles detestavam o Senhor. Mas é só para não comparar eles com Samuel. Eles não conheciam e Samuel não conhecia. É claro que aqui tem uma diferença de caráter, né? Os filhos de Eli tinham um caráter horrível. E Samuel tinha um bom caráter, era um bom menino. Mas ele ainda não conhecia Deus. O que você me diz disso, Irineide? Por que Samuel podia ser um bom menino e ainda não conhecer a Deus? Ele precisava ouvir a Deus. Então, Samuel, ele cresceu dentro da igreja, né? Ele era religioso, podemos dizer, tinha né? Um bom coração. Ele tinha um bom coração, ele sabia todas as normas, sabia tudo que tinha que fazer, mas ele não tinha esse relacionamento. Ele ainda não tinha aprendido a submeter totalmente à vontade de Deus e ouvir, né? E a partir do momento quando ele ouviu, aí sim ele se submeteu. Agora, em relação aos filhos de Eli, os filhos de Eli, eles queriam fazer a sua própria vontade. Os filhos de Eli, eles não queriam submeter a sua mente à vontade divina, à vontade de Deus, né?
E por isso, eles não conseguiam escutar, eles não escutavam, claro que eles eram pervertidos, né? Eles nem queriam ouvir, eles eram perversos, né? E aí o que acontece? A mente, ela fica totalmente obscurecida para as coisas de Deus. Quando eu tampo, não deixo, não abro para o Espírito Santo ele trabalhar na minha vida, a minha mente, né, ela fica obscurecida, eu não consigo ouvir. Então, esse não conhecimento, né, tanto de Samuel, eles só ouviam falar, podemos dizer, mas não tinha esse relacionamento. E a mente... Impressionante isso, né? Os filhos de Eli não conheciam a Deus, não estavam dispostos a ouvir a voz de Deus, e o pai deles, o Eli, ele não estava tão disposto a ouvir também, não é? Porque antes de Samuel, a Bíblia diz que Deus enviou um servo, um profeta, um homem de Deus, que repreendeu Eli, porque diz que ele amava mais os filhos do que o próprio Senhor. E o Eli continuou. Aí Deus usou Samuel, para Samuel falar mais uma vez, ó, você considera mais os seus filhos do que a mim. Ellen White diz que Eli foi tão culpado quanto os filhos. Que impressionante isso, não é? Porque ele não queria ir lá e falar para os meus filhos, vocês ser firme, vocês estão errando, né? Ele acabou passando a mão na cabeça dos filhos, e os filhos, então, eles não tiveram essa disposição de ouvir, também eles não queriam ouvir, eles eram rebeldes, e aí teve toda essa questão. O texto bíblico dá a impressão que o Eli só falava assim, puxa, filhinhos, eu fico tão triste de ouvir isso de vocês, não é? Agora, quando o Samuel, apesar de ser um bom menino, não conhecia a Deus, mas ele tinha mais predisposição em ouvir. Até que ele ouviu o Eli, você vê, o Eli sabia a regra, mas ele mesmo não ouvia. O Eli falou, diga para o Senhor, eu estou aqui, Senhor, fala. E o Samuel obedeceu, Senhor, fala que eu ouço. E a partir daquele dia, ele passou a conhecer o Senhor. Ele não conhecia, ele sabia sobre Deus, não é? Nós temos que ter o coração também disposto a ouvir a voz de Deus. Então, primeiro a gente viu a necessidade de se esvaziar, ser como Cristo. Se esvaziar de ideias preconcebidas, de pressuposições, de ideologias, do eu, e permitir que o Senhor fale, não é? E permitir que o Senhor renove a nossa mente, e permitir que o Senhor fale em nossa vida. Como é que Deus pode falar através da nossa vida? A gente sabe que tem as Escrituras, não é? E a gente tem que permitir o Espírito Santo guiar. Se nós não tivermos a palavra de Deus como fonte, base, se nós não estudarmos, se a gente não buscar aprender, né, através da palavra de Deus, através do Espírito de profecia, a gente não vai saber, a gente não vai escutar, ouvir a voz de Deus. Hoje, nós não vamos escutar Deus falando como falava antes, né? Mas a gente escuta através da palavra. Então, por isso que a gente tem que estar neutro para ouvir, disposto a ouvir. Esse é o objetivo, né? Estar disposto a ouvir. E o Espírito Santo, ele vai atuando isso na vida da gente. Muito bom. E algumas coisas que a gente faz pode atrapalhar, não é? A gente vê isso na lição de quarta-feira, que tem o título de autossuficiência. Você vê, Saul já tinha até profetizado. Saul tinha recebido ali uma inundação do Espírito Santo, né? Ele recebeu o Espírito Santo, ele ficou no chão, orando, chorando, profetizando. Ele sentiu o poder de Deus uma vez, mas o eu dele veio crescendo de novo. Saul tinha um problema sério, né? Parecia um psicopata. Ele era, acho que por aí. Né? Ele falava, Deus te abençoe, meu filho. Depois queria matar o filho, queria matar o Davi. Ele tinha um transtorno de personalidade, provavelmente aí, né? Porque a personalidade dele era difícil de entender. E você vê que Deus tentava agir com ele, não é? Dando essa unção especial do Espírito Santo, em que ele reconheceu, diz que ele ficou nu, ele tirou a roupa de rei, falou, nossa, eu não sou nada. E orou e chorou a noite toda. E saiu até um provérbio. Está Saul entre os profetas? Só que na lição de quarta-feira diz que ele era autossuficiente. O profeta Samuel mandou ele esperar durante 7 dias. Falou, espera 7 dias lá em Gibeá e eu vou lá depois, me espera. E quando Samuel chegou, Saul não tinha conseguido esperar e tinha oferecido sacrifícios, ele mesmo, o que era proibido. Oferecer sacrifício como se ele fosse um sacerdote. E ele deu uma explicação para o Samuel. Como que foi isso, Irineide? Então, como que a gente entende essa autossuficiência dele e como que a psicologia entra aí também para a gente entender? Aquela lição ele fala, né, que Saul vendo
ele estava vendo a dispersão de suas tropas e a ausência de Samuel. Ele estava sob pressão e avaliou com seus próprios olhos o que estava acontecendo. Saul mudou então do vendo, né? E ele para eu disse. Então ali a lição fala que ele declarou que os filisteus o conquistariam. Então o Saul viu com seus próprios olhos, moldou o que presumiu e disse sobre a situação, né? E depois do eu disse, ele mudou para ofereci. E aí que coisa. Então, primeiro ele viu, falou assim, mas a situação tá feia. Aí ele disse para si mesmo, puxa, se eu não fizer nada, os filisteus vão ganhar essa briga. Vou oferecer os sacrifícios. Vendo, primeiro ele viu, depois ele disse, criou depois ele criou e ofereceu. Como que isso está relacionado com a questão dos pensamentos na psicologia, na nossa ação e nesse negócio de ser autossuficiente? Então, a lição ela traz algo bem interessante que depois eu até vou falar relacionado à psicologia, né? Ele fala assim que o que Saul pensava moldava seus sentimentos, né? E todos nós já fizemos isso. Nós confiamos em na nossa própria visão, que nos leva a confiar em nossos próprios pensamentos, que nos leva a crer em nossos próprios sentimentos, então agimos de acordo com ele. Então, eu trabalho dentro da abordagem da TCC, que é cognitiva comportamental, e a abordagem ela traz o seguinte, que os nossos pensamentos, os pensamentos que nós temos, muitas vezes pensamentos disfuncionais, né? Não são pensamentos bons, mas são pensamentos disfuncionais, eles nos levam a ter sentimentos. Né? Baseado nesses pensamentos baseado errados. Nos pensamentos. Então, pensamentos disfuncionais nos levam a ter sentimentos, e esses pensamentos, juntamente com esses sentimentos, me fazem eu ter um comportamento. E é isso que aconteceu com Saul. Ele pensou, e aí ele viu, falou, ixi, a coisa vai dar errado. E aí ele trabalhou com as suas emoções, com seus sentimentos, e aí ele agiu. Né? Ele comportou de acordo com o seu pensamento, quer dizer, então eu tenho um pensamento, eu tenho um sentimento, eu tenho um comportamento, e às vezes esse meu comportamento eu acabo dando muito mais valor a esse pensamento. Então, vai fortalecer o pensamento. Então, nesse momento, ele agiu de acordo com os seus sentimentos e comportou de acordo com os sentimentos, com aquilo que ele pensou. Então, ele viu, ele disse para ele, né, sentiu, e então ofereceu, e ele agiu. Então, pensou, né, sentiu e agiu. E ofereceu aquilo que Deus não queria que ele fizesse, não permitia. Então, né? houve uma autossuficiência, né? Quando ele pensou assim, puxa vida, eu mesmo vou fazer isso aqui. Porque pelo que eu estou sentindo... Então, ele confiou nos sentimentos por causa dos pensamentos. Eu vou perder essa batalha, então eu vou oferecer o sacrifício. Eu posso fazer isso. E o que é interessante, agora eu estou trabalhando, estou estudando justamente a vida de Saul, eu achei muito interessante. A vida toda de Saul é baseado mais nos seus sentimentos, nas suas emoções. Quando ele queria matar Davi, quando ele quase matou o filho com a lança. Né? Então, ele era muito pautado pelos sentimentos. Por isso, quando a gente trabalha vendo aqui a lição, fala assim que a gente tem que renovar a nossa mente, e o nosso culto também tem que ser racional, e a psicologia também nos ensina isso, que a gente às vezes não pode agir pelas nossas emoções. Tem gente que tem uma racionalidade emocional, quer dizer, ela é baseada apenas nas emoções. Saul era isso. Essas emoções são criadas por causa de pensamentos errados. E aí, baseado nesses sentimentos, ele agia, ele era esse autossuficiente, né? Ele agia de acordo com o seu parecer, com os pensamentos disfuncionais, com as emoções. Em vez de usar a razão pela transformação da mente, ele usava o sentimento como motivo para agir. Exatamente, por isso que ele agia, ele ia contra Davi, ele perseguia Davi, queria matar até o próprio filho, né? Nossa, então coisa. É bem interessante isso, como que as nossas emoções nos enganam, e por isso que a palavra de Deus também fala, enganoso é o coração. Né? Então a gente precisa trabalhar muito com a nossa racionalidade, né? Agindo se ela está de acordo com a vontade de Deus, é isso que é mais interessante, é por isso que a palavra de Deus é um livro, é o caminho, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, né? E não agir pelas emoções. Olha só, a gente viu aqui uma coisa impressionante, não é? Saul agiu baseado nas emoções que tinham sido geradas por pensamentos disfuncionais. E aí teve o comportamento. Por isso que o eu tem que morrer, amigos.
que nos assistem, o eu precisa morrer, porque senão o eu vai trazer ideias erradas, sentimentos errados e ação errada. Nós vamos acabar sendo autossuficientes, querendo fazer do nosso jeito. Que lição maravilhosa, quanta coisa a gente tem aqui para aprender. O eu precisa morrer pela entrega do coração a Jesus, transformando a nossa mente e o jeito de pensar direito para poder agir direito, ter sentimentos corretos e agir direito. Para concluir, a lição de quinta-feira, ela fala sobre Zacarias e Zorobabel. Ela fala sobre substitutos que às vezes a gente coloca na frente para agir em vez de confiar em Deus, quando o eu quer trazer substitutos, não é? E ela traz como exemplo aqui Zorobabel, que tinha a missão de trazer o povo de Deus de volta de Babilônia para Jerusalém. E houve muitos impedimentos. Os samaritanos não ajudaram nada, não é? Uhum. Os samaritanos que estavam ali na terra falaram que eles iriam atrapalhar, eles queriam ajudar. Já que não deixaram ajudar, eles queriam atrapalhar. A lição diz que Deus não impediu as dificuldades de acontecerem. Uhum. Mas ele estaria junto com o povo de Deus durante essas dificuldades, enquanto eles estivessem erguendo o muro. Como você falou no começo, as dificuldades trazem resiliência, não é? Que é perseverança junto com paciência. Uhum. Você tem alguma palavra mais para nos dizer? Para a gente amarrar aqui a nossa lição, fechar com chave de ouro? Sim, olha só, quando nesse confronto, né, entre ali Zacarias e Zorobabel, você vê que a lição ela fala que Deus não evitou a oposição, né, a oposição à construção do templo, nem poupou Zorobabel do estresse de lidar com isso. Zorobabel era o líder, que iria né, ajudar na construção. Mas o que aconteceu? O Senhor nem sempre nos protegerá da oposição, de pessoas falando ali. Mas quando ela surgir, Deus pode usá-la como crisol a fim de nos ensinar a depender dele. Então, esses momentos de lutas, de dificuldades, assim, faz com que a gente aprenda a passar por esses momentos, né, a submeter à vontade de Deus. É o que a lição de quinta-feira fala, que a submissão à vontade de Deus é enfraquecida quando confiamos em nossa própria força. Nossa. E aqui, Zorobabel, Zacarias, ele não confiou nas suas próprias forças, ele teve essa confiança em Deus, né? No caso, o Zacarias foi o profeta que recebeu a mensagem para passar para Zorobabel. E Zorobabel, então, ele não confiou nas suas próprias forças, ele confiou, mas ele, depois no final, assim, nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Esse é o segredo, né? Então, assim, não é pelas forças, é pelo poder de Deus, e mesmo tendo todas essas lutas, essas dificuldades, eles foram avantes, eles foram trabalhar, eles cumpriram a missão deles. Eles trabalharam mesmo com a dificuldade que Deus não removeu, porque essa dificuldade iria ajudá-los a ser mais fortes, mais resistentes, a confiarem mais em Deus. Que maravilha, não é? Nós precisamos morrer para o eu. Essa é a ênfase da lição dessa semana. Quando o eu está vivo ainda, ele vai querer trazer substitutos, ele vai querer trazer a sua própria guerra, sua própria força para agir, e não vai valer nada, não vai ajudar em nada. Nós precisamos aprender a pensar direito, para ter os sentimentos direitos e agir conforme a vontade de Deus. É por isso que a própria lição fala, né? Transformai-vos pela renovação da mente. Se a gente não renovar cada dia a nossa mente, a gente fica com os mesmos pensamentos de sempre, né? Se torna um caminho da roça, de pensamentos disfuncionais. Por isso que a gente tem que renovar sempre a nossa mente. E essa renovação é renovar submetendo à vontade de Deus. E o Espírito Santo trabalhando na nossa vida, né? Ele nos ajuda a renovar. Porque pelos nossos próprios critérios, a gente não consegue. E a gente só vai cair. Aprender a pensar diferente em questão a um hábito, não é? A mudar uma rotina, a ser mais persistente. Mas essa renovação que a Bíblia fala para a gente ter é só pelo poder do Espírito Santo. É com a mente velha morrendo. Exatamente. E nascendo um novo jeito de pensar de Deus. É uma mente que pensa conforme Jesus Cristo. Não é? Você tem uma mensagem para fechar a lição agora para os nossos amigos? Tenho a lição de sexta-feira só para falar ali, que fala que a submissão à vontade de Deus ocorre quando morremos para os nossos desejos. Né? E isso aqui, ó, também a submissão à vontade divina é o cerne da vida cristã. Então, quando a gente se submete à vontade divina, a gente morre para o eu
e nasce uma nova criatura, uma nova pessoa, porque não sou mais eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. Então, esse é o principal, eu acredito que é a base central dessa morte, dessa semente, né? Morrer, o meu eu, mas submetendo sempre à vontade de Deus. É o que Paulo fala, Cristo vive em mim, né? A nossa personalidade continua existindo, o meu jeito de ser, mas santificado, renovado, um novo jeito de ser pela presença de Deus na nossa vida, né? Um novo jeito de ver as coisas, de enxergar. Muito obrigado, viu? Pela sua participação comigo aqui. Foi um prazer estarmos juntos aqui. Que Deus abençoe cada um de nós para que a gente possa aprender a deixar essa semente aqui do eu morrer, cair em terra e morrer. Mas aí nasce um novo homem, uma nova mulher, uma nova pessoa que está disposta a fazer a vontade de Deus, a se submeter a Ele, não colocar substitutos. Eu quero fazer uma oração agora pedindo que Deus esteja com cada um de nós e que a gente possa sempre estudar a lição. Não deixe de estudar a lição porque a gente cresce muito, a gente aprende muito e a gente vai estar mais preparado para a volta do Senhor. Vamos fazer essa oração? Senhor nosso Deus, nós louvamos o Teu nome por esta mensagem tão maravilhosa. Senhor, nos ajude a nos entregarmos o nosso eu para que nós possamos morrer para este mundo e nascer para o reino de Deus. Que nós possamos ser novas pessoas que aprendem a pensar conforme Cristo. Que a gente possa ter os sentimentos baseados em pensamentos corretos, pensamentos de uma nova mente que nasceu para a vontade de Deus. Amém. E que a gente possa agir conforme esses sentimentos e esses pensamentos. Amém. Peço que o Senhor nos abençoe, nos dê sempre a Tua paz, que nós possamos estar sempre tendo a mente renovada conforme a Tua palavra e conforme o Teu poder. Amém. Nos entregamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.